Livro de Isaías, capítulo 43. Obrigada, Gustavo. Eu estou um pouco gripada, mas vai dar tudo certo. E diz assim, Isaías 43 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Ai, que bom. Isaías 43, verso 13. Aqui, e eu sofrendo aqui. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, na versão da minha Bíblia, quem impedirá? Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que vangloriaram. Eu sou o Senhor vosso Santo, o Criador de Israel. Palavra maravilhosa, porque essa palavra se encaixa aquilo que Deus fez e tem feito todos os dias na minha vida. Quando nós olhamos o epígrafo do livro de Isaías, nós vemos: só Deus resgata a Israel. Nós começamos a entender que, independente dos lugares por onde nós passamos, independente dos lugares, ou melhor, independente de pessoas que chegaram até nós, há um Deus que está nos observando, pronto para nos tirar de qualquer posição ou situação de aperto. Ei, eu já estou profetizando para você na noite de hoje. Eu estou declarando que esse estado de vergonha, esse estado de desânimo, de depressão, não é o lugar que Deus plantou você. O Deus de resgate está chegando para mudar a tua história. O Deus de resgate, Ele trouxe você aqui hoje na IBC para dizer: ainda antes que tudo isso acontecesse, eu já escrevi uma história, eu já projetei um plano. Nada e nem ninguém vai frustrar os meus planos. Eu sou Sandra Alves, nascida no interior de São Paulo. Eu falo muito de Boituva, mas eu nasci em Porto Feliz, mas cheguei em Boituva com 2 dias de vida. Então eu tenho uma história mais em Boituva do que em Porto Feliz, embora a família da minha mãe ainda resida em Porto Feliz. Eu nasci numa casa instável, uma casa onde a bebida, o adultério, a violência reinava dentro daquela casa. Talvez você vai dizer: pastora, o que você quer dizer com isso? Eu estou dizendo que casa é muito diferente de lar. Lar não é a estrutura de 4 paredes. Lar é o ambiente onde você vive. Não, talvez você passe por aqui, eu não conheço Promissão, mas talvez você passe e olhe para algumas pessoas que estão morando em casas de alto padrão, e você diz assim: eu queria uma casa dessa. Querido, não se impressione com coisas terrenas. Busque aquilo que é do céu. No meio dessa casa vulnerável, no meio dessa família instável, meu pai, ele é preso, envolvido pelo vício do alcoolismo. Um homem que bebia em torno de 2 a 3 litros de pinga diariamente. Minha mãe, uma mulher oprimida, uma mulher que não sabia celebrar, uma mulher que não se cuidava, devido a tanto ser espancada, tanto no físico como no emocional. Eu lembro que o meu pai, ele deixou uma marca registrada no coração de casa. Ele tinha o costume de fazer xixi dentro da jarra e colocava na geladeira para que a gente viesse beber o xixi dele. Um homem maldoso, um homem que aos domingos, ele pegava eu como criança, colocava na entrada da feira da cidade e ficava no bar tomando sua cachaça. E eu ia coletar os legumes do que sobrou da feira para ser o alimento da nossa casa. Nessa casa, nós morávamos num cortiço
E nesse cortiço tinha 7 casas no mesmo quintal. Num certo momento, eu não sei se é esgoto, se é fossa, porque eu era criança, mas eu sei que entupiu. E uma pessoa foi lá e arrumou para minha mãe. Abriu uma vala no meio da cozinha, desentupiu o esgoto lá, o encanamento. E o meu pai não se importou com aquela vala aberta no meio da cozinha. Eu acho que o telefone, que esse negócio está descendo. Sei lá eu. Não se importou com aquela vala aberta no meio da cozinha. Aquilo não ficou 1 mês, aquilo não ficou 2. Aquilo ficou um bom tempo. Eu lembro que um dia eu sentada, chegando da escola, estou almoçando, e eu olho para aquela vala na cozinha, está passando fezes com vestígio de carne e cenoura. Eu olho para minha mãe e falo: mãe, essas fezes não é nossa, porque a gente não comeu carne e cenoura. Pobreza. Pobreza de alma, pobreza financeira, pobreza espiritual. Talvez você está dizendo: pastora, Deus não habita no meio da sujeira. Tem dia que a gente tem uma preguiça de lavar louça, uma preguiça de estender a cama, uma preguiça. Quem é preguiçoso é Satanás. Deus trabalha de dia e de noite. Não estou injetando uma palavra de poder em você. Você diz assim: pastora, obrigado, querido. Tem dia que eu levanto e eu não tenho vontade de fazer nada. É o inimigo que está trabalhando nas suas emoções, para que você não possa contemplar a grandeza de Deus. Uma casa bem cuidada reflete um lar. Uma casa bem cuidada reflete a essência de Cristo dentro da casa. Eu não estou falando de imóveis zero, eu não estou falando de carro zero, eu estou falando do cuidado. Eu não tive o privilégio de viver dentro de uma casa bem cuidada. Quando criança, eu tinha, não que eu não tenha defeito hoje, mas eu tinha um defeito que eu precisava de elogios. Eu era uma criança que eu necessitava que a linguagem de amor fosse a linguagem de afirmação. Eu gostava quando as pessoas diziam para mim: você é inteligente, você é bonita, você é esperta. Eu entendo que é porque quando criança eu não tinha um caráter ainda formado. Eu vou falar para você adulto agora. Se você necessita de elogios, é porque você não sabe quem você é. Porque quando você sabe quem você é, ninguém precisa dizer o que você é. Não, mulher, homem, para com esse negócio. Ninguém me elogiou hoje. Não, levanta cedo, dá uma olhada para você e fala: eu sou lindo porque eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Ainda que ninguém veja, ainda que ninguém reconheça, a Bíblia diz que eu sou isso. A Bíblia diz que eu sou. Ninguém pode apagar aquilo que eu sou. Naquele lugar vulnerável, onde eu necessitava de elogios, eu fui abraçada pela dor da pedofilia. Um amigo de casa, amigo dos meus pais, que frequentava a casa, dono do mercado de uma cidade, ele me conquistou com elogios. Com 8 anos eu passava na porta da casa, na porta do mercado, e ele dizia assim: Sandra, você fez desenho? Eu dizia: eu fiz. Ele: deixa eu ver. E ele dizia: que desenho bonito. E ele me deu um lápis. Passado o intervalo, ele parou de novo, me elogiou, me deu uma lata de sardinha. Na outra vez ele deu, até que eu fui estrupada por esse homem. Com 8 anos de idade, até os meus 12, eu fiquei presa na mão de um pedófilo. Dos meus 8 anos até os 12, quantas das vezes eu cheguei machucada por dentro e por fora, e eu não tinha para quem contar. Hoje, numa data tão especial, eu sei que é uma data comercial, mas muitas famílias a fazem especial, que é o dia onde chama o pai para jantar, compra presente. Eu quero dizer, pai, que seja você um pai presente. Não, pensão alimentícia não é presença. Não, mulher, se você precisou ir no fórum, no cartório, no juiz, para que esse homem viesse reconhecer seu filho como pai, então ele já nem merece levar o título de pai. Mas nessa data como hoje, eu não tive um pai. Eu não tive a oportunidade de chegar e abraçar meu pai e dizer para ele: feliz dia dos pais.
Eu não tive a oportunidade, e aí a sociedade gosta de amenizar as dores existenciais. Quer dizer que colocam ali mãe. A mãe nunca irá substituir a presença de um pai. O perfil do pai e da mãe são totalmente diferentes. O perfil do pai é estabilidade, é sacerdócio, é reino. O perfil da mãe é abraço, é acalento. É totalmente diferente. Talvez você, homem, tenha sido deformado na sua infância, e você disse assim: eu não me encontro como pai. Eu quero convidar você nessa noite, que o espírito de paternidade seja derramado sobre você, que você encontre a verdadeira essência de como homem da casa, como sacerdote, poder amar e respeitar a sua filha, e a sua filha dizer: eu tenho um pai, eu tenho um lugar de refúgio, eu tenho um lugar onde eu posso confiar. Como eu queria poder ser chegado até meu pai, abraçado e dizer: pai, o seu amigo, esse homem que frequenta a casa, ele está me estrupando. O seu amigo, esse que o senhor paga para tomar sua pinga, ele está fazendo mal para mim. Mas meu pai estava ausente, minha mãe estava com bloqueios emocionais. Mas Deus é tão bom que quando Ele escreve a história na vida de alguém, Satanás não tem como apagar essa história. Se eu fosse você, eu dava glória. Porque eu estou dizendo, independente do que você viveu no passado, há um futuro que está escrito na mão de Deus, e o adversário não tem como apagar a tua história. Naquele lugar de ruína, Deus prepara com que meu pai consiga alugar uma outra casa. E nessa casa, o caminho de rotina, rota da minha casa, era obrigatório passar na frente de uma igreja evangélica. Todas as vezes que eu, minha mãe, meu pai, nós passávamos juntos, meu pai dizia assim: eu não estou entendendo esses crentes, a vida é tão ruim, tão difícil, e esses crentes se reúnem aos domingos e fica aí do glória a Deus, aleluia. É que o mundo não entende que a nossa alegria não vem por aquilo que Deus faz, a nossa alegria vem por aquilo que Deus é. Não, quem não conhece Deus acha que nós amamos Deus porque Ele cura, porque Ele transforma. Não adoro a Deus porque Ele faz, eu adoro a Deus porque Ele é. Só quem adora a Deus porque Ele é, levanta a mão nessa noite. Só quem adora a Deus por aquilo que Ele é, dá um brado de glória, de aleluia. Deus é salvação, Deus é libertação, Ele é. Meu pai, um dia, diante daquele barulho, diante daquela movimentação, ele entra dentro da igreja. Está havendo um culto e a palavra é entregue: eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. Aquele homem alcoólatra, ele aceita Jesus como Salvador. Ainda bem que você entendeu. Aquele homem alcoólatra, embora a sociedade não acreditasse nele, Deus acreditou. Tem momentos que a sociedade olha para a gente e não acredita em nós, mas Deus acredita em nós. Meu pai entrega a vida a Jesus, e quando ele chega em casa, embora ainda bêbado, com a Bíblia na mão, ele chega com a novidade: Benedita, eu entreguei minha vida para Jesus. E quando a minha mãe ouve aquilo, a minha mãe tem um impacto de horrores, porque ela pega a Bíblia, começa a gritar, e ela diz: você está maluco? Você é crente agora? A minha mãe, naquele tempo, ela estava no candomblé, ela estava se desenvolvendo ali no terreiro espírita, e ela não achou justo que o meu pai estava tendo a oportunidade de conhecer a Cristo. Mas enquanto minha mãe gritava, batia, o meu pai ficava paralisado. Aquele homem que era acostumado a espancar a mulher, que era acostumado a adulterar, ele está parado olhando, lágrimas descendo dos olhos, e ele diz: Benedita, eu encontrei com Jesus, e Jesus me deu uma paz tão grande, e nada vai tirar a minha paz. Ei, eu quero declarar que o Deus de paz já chegou aqui nessa noite. Eu quero declarar que o Deus de paz já entrou nessa casa. Fica de pé esse senhor de óculos aqui, fica de pé um pouquinho. Relemande que refai, choni rechode
que nirrefácia. E quando eu estou falando de um Deus de paz, o Deus Todo-Poderoso diz assim: diga a Ele que eu sou médico dos médicos. Relemando que a refácia. Eu vejo Deus Todo-Poderoso tirando a inquietude do teu coração, e Ele diz: diga a Ele que a cura já chegou sobre a sua vida. Elemai refácia, porque também sou Deus que faço um milagre. Eu vejo Deus visitando pâncreas e rim e dizendo: Satanás perdeu mais esta, porque eu cheguei com cura, diz o Senhor dos Exércitos. Só quem pode aplaudir o Senhor. E Deus traz paz. E quando Ele traz paz, Ele traz cura. Quando Ele traz paz, Ele traz restauração. Quando Ele traz paz, Ele traz vida. Ah, não, talvez você está dizendo: pastor, se eu ganhasse 10 mil por mês, eu teria paz. Quem te dá paz é só Deus. Minha mãe está brigando com meu pai, falando palavras de baixo escalão, e meu pai está dizendo: eu estou em... Minha mãe falou: você está em paz? Então eu quero que você vá embora, que você pegue essa paz sua e vá para o lugar que Deus te preparou. Meu pai começa a arrumar as coisas. Aí eu estou chorando, estou nervosa como criança. E aí a minha mãe fala assim: você vai dormir nessa casa hoje, mas amanhã eu quero que você vá embora. Meu pai dorme. Pela madrugada minha mãe sente uma indisposição, um mal-estar. Ela levanta, vai acender uma vela ou riscar o ponto para os seus Exus. No que ela está fazendo aquela entrega aos Exus, quando ela sai dali, que ela vai indo para o quarto, ela vê uma sombra passar por detrás dela. Ela corre até o quarto, chama meu pai: Gico, acorda, tem gente dentro de casa. O meu pai já estava morto. Deus realmente tinha preparado o lugar. Essa palavra é de esperança para você, porque se Deus falou que vai salvar alguém da tua casa, não vai morrer sem salvação. Ah, não, eu vou repetir para que você possa se animar nessa noite e voltar com o coração cheio de fé. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não volta sem salvação.